Bom, então o assunto que a gente estava falando aqui é o fetichismo, né? O fetichismo é, acaba, que acaba entre os membros, a gente acaba sendo perseguido, né? Isso aí acaba sempre em polícia, né? No meu caso, isso aí já acabou em polícia várias vezes, porque eles ficam me perseguindo para que eu volte para a congregação, né? Onde eu vou nas cidades, ficam me rodeando, falando que o desejo do Senhor Jesus é que eu volte para lá, né? O Senhor desdá é o Emival eterno, né? Que é a pessoa que foi escolhida para ser, na época, né? Do meu enxerto, que fez o senhorio, né? Bom, eu vou explicar novamente, então, como funciona a hierarquia deles lá, como funciona o modus operandi, né? Então, eles têm os fiéis, que são os que estão dentro e os que estão fora, que pagam ele, né? Que é a sociedade em si que também faz uso, né? Que faz uso, está escrito no profeta Isaías, aquele que não faz nada que faça algum branco com a autenticidade do cordeiro, né? Que é aquele que serve dormindo. Quem é o cordeiro? Aquele que fez todas as coisas e serviu a Deus estando no escuro, com os olhos vendados, né? Sem ter esse conhecimento, que não é mais o meu caso, mas já foi, mas não é mais, né? O conhecimento que eu tenho das coisas que aconteceram é, e do meu pagamento que não foi dado, né? Está escrito, digno é o obreiro do seu salário. Né? Por que as pessoas têm vergonha de cobrar? Se você entra numa religião e serve a um Deus que você mesmo alimentou com a sua força e com a sua fé, por que você não pode receber? Eu não conheço nenhum lugar que você vai fazer servir algum Deus e ficar numa miséria. Então, certamente tem alguma coisa errada. Você tem que ver o que está acontecendo. Ou você está cego, ou ele não presta. Né? Porque tem muito Deus por aí falando que é Deus e agora é um diabo. Né? Por exemplo, a monra. Né? A monra é no momento aqui no Brasil, eu sou espiritualista, eu sei o que eu estou falando, é uma divindade que está sob a luz do diabo. Né? Todo lugar que você vai, você está vendo isso aí, está sob a égide do diabo. Porque uma prostituta se levantou e uma prostituta e um Matusalém e está colocando isso em vista, né? Se apresentando como Satanás. Né? Isso aí é uma pessoa do Illuminati, uma grande prostituta e um Matusalém que se levantaram e estão trazendo Amon à frente, que não é verdade. Isso aí é um diabo, né? Essa divindade Amon, ela está sob a luz do diabo há mais ou menos 3 ou 4 anos, né? Porque ela não serviu a Deus, que é um Deus supremo, né? Que tem poder sobre todas as outras coisas, né? Ainda tem uma divindade maior acima. Lembrando que tudo que eu falo aqui, eu não falo no que não existe, né? Isso aí são pessoas que têm esse poder espiritual, né? É, quando eu fiz o meu enxerto na congregação, que foi feito, quem estava no poderio do Senhor e que era Jesus era o Emmanuel Eterno, né? Que é um artista e que ele tinha essa espiritualidade. Talvez ele nem mesmo saiba, porque muitas pessoas que têm espiritualidade muitas vezes dormem, né? Isso aí me causou um transtorno danado, né? Que eu não consegui receber a minha quantidade de jeito nenhum. E eles me perseguem até hoje, onde eu vou, para que eu volte. Né? Para que eles possam usar a minha espiritualidade lá dentro. Porque a minha espiritualidade né, nessa região foi de uma pessoa que já foi cordeiro. Né? Então eu tenho um poder espiritual muito grande. Né? Então eles ficam insistindo que eu volte para que eles possam usar a minha espiritualidade lá dentro. Né? Isso aí me irrita. Né? Já cansei de acionar a polícia militar muitas vezes, eles me perseguindo de carro, né? Eles têm o costume de falar assim que esse poder é um branco, que está escrito no profeta Isaías, né? Quem não conhece as escrituras, é aquele que tem algum enfado que faça algum branco, né? Com autorização do cordeiro, né? Então, eu tenho um poder espiritual muito grande para fazer essas coisas, essa revelação. Então, eles me perseguem para que eu volte, né? Me ameaçam de tudo quanto é forma, né? E quando eles não conseguem, eles me dão um vácuo, né? Eles vão lá e se afastam e eu fico olhando as moscas, né? E não consigo ser atendido pela sociedade. Isto posto, olha o meu contraste, né? Eu vou falar sobre isso depois, né? Estou fazendo só um adiantamento aqui. Bom, eu vou falar como funciona a estrutura. Então, a estrutura da congregação, eles elegem um homem
tá? Eles elegem um homem e derramam sobre ele o manto, né? A pessoa que não tem conhecimento é difícil entender isso, né? Por exemplo, é difícil você ir lá dentro para pegar um fiel, porque a maioria dorme, né? Inclusive tem um hino lá que fala que os que dormem no Senhor, né? Os que dormem lá dentro muitas vezes não estão sabendo do que está acontecendo, né? Eles pegam esse homem e derramam sobre ele o manto e falam que ele tem o poderio de Jesus, né? Que ele é o Senhor Jesus. E ele olha a humildade das pessoas, né? E lá dentro não tem a hierarquia, né? Que são as irmãs que fazem o Nicodemos, né? O Nicodemos é uma estrutura que faz a humildade, né? Então eles vão dividindo e vão pagando, e quem tem o dinheiro, que são as pessoas que têm uma iluminação muito grande, vão lá e pagam, né? Então, no meu caso, eu tenho um poder espiritual muito grande. Então, eles ficam me perseguindo para que eu volte. Muitas vezes, você olha assim, você, por exemplo, eu coloquei essa foto aqui, né? A minha, a minha esquerda aqui. Você olha assim e fala, mas isso é uma obra muito grande. De onde vem esse poder? Não, não. Isso aí são pessoas que têm uma espiritualidade muito grande e que estão lá dentro. E essa espiritualidade é fabricada por eles mesmos, através de um cordeiro. Tá? Eu vou falar um pouco sobre o catolicismo. O catolicismo não trabalha assim. O catolicismo ele usa os santos, né? Nossa Senhora, Santo Antônio, né? E o catolicismo tem o poder de Nosso Senhor Jesus Cristo, real, né? Ele tem um desejo muito grande, que é o que foi feito, construído, que é um cordeiro também, que foi feito há 2000 anos atrás, né? Isso aí é um modelo, né? Foi há 2000 anos atrás que nosso Senhor Jesus Cristo esteve na Terra, né? E que foi feito toda a concepção, né? Que também foi um enxerto, né? E esse poder foi derramado sobre Pedro, né? Então, daí que veio a primeira pedra e que foi construída a Sagrada Igreja, né? Que rege até hoje, está lá, ela é intocável e é santa. Eu espero que assim seja, né? Eu já tive que recorrer à igreja há muitos anos, há muito tempo, para que ela me auxiliasse, né? Porque quem fiscaliza todas essas coisas aqui, quem fiscaliza essas coisas é o Vaticano. Porque o Vaticano ele tem o poder central e ele tem o desejo único, e real e verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o Vaticano, eu já enviei cartas ao Vaticano, né? Eu não sei se o Vaticano tem consciência do meu caso, eu já pedi várias vezes para o Vaticano olhar por mim, né, para ver se eu consigo tirar eles da minha espiritualidade, né, porque por mais que eu tenha sido cordeiro deles, eu não pertenço mais, né, eles continuam usando a minha espiritualidade, tá? Então aí que está o problema, porque eles continuam usando a minha espiritualidade. Eu já falei para eles pararem de usar a minha espiritualidade, né? Que eu não aceito isso. Então eles continuam usando a minha espiritualidade e isso aí está me causando problema, que a minha espiritualidade fica dividida. Bom, como que eles fabricam esse poder? É feito o enxerto. O enxerto assim, é uma criança do sexo masculino que nunca tem usado a mulher, né? E que derrame o seu sêmen sobre a virgindade para servir ao Senhor Jesus, né? Essa criança ela tem a pureza, então isso aí é o cordeiro, que está escrito nas Escrituras, né? No livro de Isaías, em todo o Velho Testamento, né? Em todo eu não vou entrar muito nas escrituras, né? Depois eu vou deixar aqui, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu cito, faço a citação, né? Porque o assunto aqui não é Bíblia, né? Eu estou falando especificamente sobre o meu caso aqui, a minha espiritualidade com a congregação e fazendo uma denúncia, né? Isso aqui vai ser mostrado para o Ministério Público também. No meu caso foi isso, né? A minha família, sobre a influenciação deles, é, foi me influenciando ao homossexualismo para que eu servisse na congregação, né? Mantivesse a minha virgindade e não fizesse o uso do casamento e nem da mulher, né? Para que eu mantivesse aquela espiritualidade, e não disse a cordeiro, né? Isso aí aconteceu há muito tempo e isso aí me prejudicou muito, né? Me prejudicou muito, porque hoje eu tenho consciência e eles não saem da minha espiritualidade em virtude do meu poder espiritual. E eles me chamam, né, para que eu retorne, e tudo isso é feito através do sexo, tá? Eles me perseguem através do sexo. Então, onde eu vou, principalmente através do homossexualismo, tá? Muita gente não tem a concepção disso,
Eles usam o homossexual para que o homossexual faça as passagens, né, da espiritualidade. Né? A pessoa que tem uma visão espiritual maior sabe sobre o que eu estou falando, né? Inclusive os médiums, né? Eles querem se alimentar da minha espiritualidade através do sexo, né? E não querem pagar nada, querem ficar usando a minha espiritualidade e outra. O meu contrato com eles já acabou, tá? Porque a pessoa que serve, que tem, que está acordada e que serviu eles até os 40 anos, ela não é mais cordeiro. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira muito grande. Né? E a sociedade fica me perseguindo em virtude disso. Eu já falei que eu não pertenço mais à congregação e que eu não tenho nada com eles. Né? Principalmente as mulheres, porque a mulher, quando ela está em pecado, ela quer usar o manto do cordeiro, né? Para justificar o pecado dela. Né? Então isso aí está complicado. Eu já escrevi várias cartas para a congregação para que eles saiam da minha espiritualidade e parem de usar a minha espiritualidade, porque eu não tenho com eles mais conhecimento algum. Né? Isso aqui é só a primeira denúncia que eu estou fazendo ao promotor, ao Ministério Público, para que eles saiam definitivamente da minha espiritualidade. Né? Eu não quero eles me circundando nas ruas. É, esses dias eu tive que fazer uma denúncia que eles estavam com a mania de ficar fazendo atrás de mim com carro. Onde eu ia com o meu carro, não, pega dois, três, quatro carros brancos e põe atrás, para falar assim que essa pessoa. Isso aí, eles lá na Ordem Rosa Cruz. Na Ordem Rosa Cruz também são os canalhas que, olha, é difícil. A Ordem Rosa Cruz isso é uma outra coisa, né? Eles se infiltraram lá dentro com a Ordem Rosa Cruz para fazer bruxaria, isso é uma coisa inédita, né? E fica atrás de mim, coloca um, dois, três, quatro carros para falar assim, não, essa pessoa ela foi cordeira, ela tem tal espiritualidade, isso aí é uma coisa oculta, né? Isso é coisa espiritual. Um, dois, três, quatro carros, fala assim, essa pessoa ela foi cordeira, ela está transitando e ela está derramando sobre nós o induto. Negativo. Negativo. Tá? Eu já tive brigas de eu ter que acionar até direitos humanos por causa disso, né? E é isso. E esse é o problema. Então, a congregação ela faz dessa forma, né? Ela faz essa fabricação desse cordeiro através disso, né? Então, a criança é influenciada ao homossexualismo pela doutrina e pelo comportamento, porque a pessoa que ela não conhece a mulher, né? O homem que ele não conheceu a mulher, como está no Velho Testamento, né? Que o homem do sexo masculino que tenha a sua virilidade, que faça uso da sua mulher e faça a sua casa. Né? Por que eles pregam contra isso? Para fazer o instituto. Para que o homem fique na virgindade e eles consigam se alimentar dessa santidade. Né? O nome disso é cordeiro. Isso é para quem é espiritualista, sabe o que eu estou falando. Né? Isso aí. Por que isso? Mas por quê? Só por causa da virgindade? Não. Porque a pessoa tem um poder espiritual muito grande. Né? E as pessoas que têm o dinheiro, e que têm cultura, e que têm o Illuminati, que têm poder sobre a terra, não vão pagar uma favela. Ninguém sai pagando uma favela. Você vai lá, faz um terreiro, coloca cinco, quatro, coloca uma mulher lá dentro, cinco, seis prostitutas, vai ficar pagando a prostituição? Não. Né? Quem tem dinheiro e realmente tem caráter, paga a santidade. Né? Paga a santidade. Não vai pagar uma favela. Vai lá, faz um terreiro, coloca quatro, cinco prostitutas dançando, os homens usando, e vamos pagar essa bosta. Não. Né? Então, por que que no meu caso, no meu caso, quem tem dinheiro ainda está pagando isso aí? Isso é uma coisa que não existe, isso é uma porqueira. Imagina uma pessoa que foi cordeiro gravando um vídeo, fazendo uma denúncia, falando que não pertence mais, né? E o sistema Illuminati tem o dinheiro pagando eles e alimentando os nomes disso é circo, né? Isso não existe, isso é circo. Isso aí tem a ver com a Ordem Rosa Cruz, mas isso aí é uma outra coisa, né? Isso é um circo, né? Por que que então que a pessoa que é o Emivol Eterno, que na época ele teve o poder de senhorio, né? Ele foi um senhor que tinha o poder de Jesus. Por que que ele continua recebendo isso aí? Por que que veio procurando ainda é, na espiritualidade para receber humildade, né? Isso aí tá arrebentando a minha casa, que a pessoa entrando na minha casa, tá entrando várias prostitutas, né? Agora tem essa prostituta aí que Satanás levantou, que eu falei para vocês que na Terra agora tá tendo uma nova fase espiritual que tá vendo aí. Um Matusalém levantou uma prostituta de uma egrégora chamada Zequete, fica entrando na minha casa e perturbando as paredes da minha casa, invadindo
as paredes da minha casa, perturbando, né? E esse Senhor dos Infernos, né? Isso aí foi o Mival Eterno na época que ele foi meu senhorio, né? Entrando na minha casa e tirando a paz, né? Os meus pais já são de idade, já tem 70 anos, ele entrando aqui pedindo humildade, né? Porque ele não teve o poder para fazer uma Jesume, né? Que eu vou falar sobre isso depois, né? Não teve o poder, estou perturbando e tirando a paz da minha casa, né? Então, essa denúncia eu faço aí. É, eu vou deixar para o Ministério Público também, que esses vídeos eu vou mostrar, né? Isso aí vai acontecer o seguinte. Por que, que eu estou gravando esses vídeos? Porque no mundo espiritual isso aí agora se manifesta pelo concreto, né? Eu quero ver esse canalha desse Senhor dos Infernos ir lá em algum lugar, né? Em algum artista ou um empresário que tem dinheiro, né? Ou Illuminati, falar assim que ele está usando o meu cordeiro, né? Para fazer a remissão de algum pecado dele e pagar uma quantidade, né? Você que faz isso, você é maldito. Então, se você pagar mesmo, você é maldito. Quem que em sã consciência vai fazer uma coisa dessa? Você está destruindo a terra, né? Indo lá num Senhor dos Infernos desse e pagando uma quantidade que não existe mais. Né? E eu aqui gravando e falando e fazendo denúncia, que isso aí tá tirando a paz da minha casa, entrando, invadindo as paredes, atravessando, falando assim que eu fui cordeiro deles, aonde? Né? Se eu tivesse como provar, eu entraria com a denúncia, falando assim, ó, isso aí, quando eu era mais jovem, é, me fez um abuso sexual, né? Se eu for olhar por esse ângulo, né? Sorte que eu estou olhando para o mundo espiritual. Já pensou se eu viro isso e faço uma denúncia de abuso sexual, né? Para a fabricação de um cordeiro por uma seita? Como vai ficar as coisas? Não vai ficar difícil? Então, fica complicado. Então você que tem dinheiro, que você olhar na face desse senhor, porque hoje ele é um senhor dos infernos, né? Hoje ele é um senhor dos infernos, porque ele não tem mais senhor. E você que olhar na face dele, depois desse meu depoimento, e pagar R$ 1 de quantidade, você é maldito, tá? Você é maldito no céu e na terra. Você está fazendo o seguinte, você está pagando Satanás. Satanás é aquele que olha pela face, olha no celular e fala pela frente o que está acontecendo. Você é um maldito, né? Você me conhece desde pequeno, você participou do enxerto, você estava na Illuminati, você está indo lá nesse Senhor dos Infernos, pagando a quantidade e atravessando as paredes da minha casa. Se for um Deus Supremo, é pior ainda. Né? Para aquele Deus Supremo que não serve mais, isso aí tudo está nas Escrituras. Aconteceu isso com o profeta Isaías, né? O homem que estava olhando para ele sob um Deus Supremo era um sem caráter, era um mau caráter, um fetichista mau caráter, ele clamou e, e a justiça desceu sobre a terra, né? Então é isso. Eu gostaria sim que a congregação parasse de me perseguir espiritualmente, né? E viesse atrás de mim e pedir o meu manto, porque eu já não tenho mais cordeiro com eles, né? Qualquer um que usar, que subir pela palavra e pedir uma quantidade falando que foi com o meu cordeirinho, eu amaldiçoo com todas as pragas do Egito, porque o meu contraste já está dado, né? E uma sociedade que não foi capaz de ver isso, olha o Covid. Olha o Covid que houve em 2020, é virtude disso, né? Que levanta uma prostituta sobre a terra e fala assim, não, vou colocar isso aqui como mentira e vou pagar, né? Então, uma terra que é gerida por uma prostituta não tem continuidade. Olha Sodoma e Gomorra, né? Como foram feitas as coisas, né? O meu poder espiritual é muito grande. É muito grande. Senão eu não gravo. Eu quero ver quem são vocês que vai conseguir gravar um vídeo desse e colocar e falando essas coisas que eu tô falando, né? Bom, eu não sei se a congregação continua fazendo enxerto, né? Isso é uma coisa que eu estou pensando, porque eu não acredito que uma sociedade. ah, eu penso assim, eu fico pensando, esse caso meu, que eu já fiz muitas denúncias, né? A polícia, a promotoria, isso aí vai se esparramando no mundo espiritual. Isso aí não, não dá poder a eles de fazer mais um novo enxerto. Quem vai pagar isso? Quem vai pagar isso? Né? Que cordeiro que eles têm? Que cordeiro que eles têm? Nenhum. Quem vai pagar uma espiritualidade que vem da congregação cristã? Ninguém. Né? No budismo é um Buda. Qualquer lugar que você chega no budismo é um respeito. Essa pessoa, essa criança, esse geralmente é do sexo masculino. Isso aí é um Buda. Né? Ele tem um poder espiritual muito grande. Então é montado um círculo com humildade em torno dessa pessoa. E é pago a religião. É assim que funciona. Né?
Sempre é uma santo, né? No catolicismo não faz assim, né? O catolicismo não precisa dessa mendigaria, dessa feticharia, dessa macumbaria, dessa bruxaria, né? Desse sistema, né? A gente ainda, eles ainda, a congregação ainda consegue fazer, porque isso aí está nas escrituras, né? Mas o catolicismo não precisa disso, né? Que o sacrifício já foi feito. Agora, você pensa bem, se uma pessoa já não participa do catolicismo e faz um enxerto como esse, né? Uma sujeira dessa, pensa bem, né? Tá roubando nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Tá aí da conversa que eu tô tendo com o catolicismo, porque o poder vem dele, está no manto dele. Então, se uma seita igual essa faz um enxerto, como foi o meu caso, né? E eu já tenho mais de 40 anos, e vem atrás de mim para fazer, né, com essa prostituta, esse Matusalém, pedindo a minha espiritualidade como cordeiro, tá roubando nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu não vou participar disso. Então as minhas denúncias vão continuar sendo feitas para que eles não venham mais atrás de mim, de hipótese alguma, pedir nada, tá? De caráter espiritual. E eu quero assim que eles saiam, em nome de nosso Senhor Jesus, que eles saiam da minha casa, das paredes da minha casa, e levem com eles uma prostituta que está com eles, porque a congregação está com um Matusalém e uma prostituta, falando que tem amor, negativo, né? E uma luz do diabo, que está vindo do messianato que não presta. Né? Quem faz a luz é a igreja messiânica. Isso aí está vindo de uma luz que não presta. Então, é, isso aí, eu quero que isso aí se afaste de mim, porque eu não pertenço mais a isso. Eu quero ver o que eles vão fazer para conseguir se remir e levantar uma outra espiritualidade. De poder espiritual eles não têm, tanto é que eles foram divididos. Né? Por que entrou divisão dentro da igreja? Por quê? Porque eles não têm mais poder espiritual, isso é uma sujeira, né? Muito grande. Bom, como eles me perseguem com a sexualidade, né? Eles ficam vindo atrás de mim tentando para que eu faça sexo com eles, né? Não é do meu interesse depositar a minha espiritualidade, nem o meu sêmen, que é de onde vem a minha força espiritual, mas nisso aí. Isso aí acabou, né? E eu tenho certeza que esse Senhor dos Infernos ainda anda por aí falando que está usando o meu sêmen negativo. Negativo. O meu sêmen e a minha espiritualidade já não estão mais nessa seita. Então, isso aí é uma coisa espiritual. Aí ele sai falando por aí, para cima e para baixo, né? O Emival é um homem rico já. Isso aí ele participou comigo, sai falando para cima e para baixo que está usando o meu sêmen, de forma alguma, né? De forma alguma. Isso é uma mentira. Você que está pagando isso, você é um maldito, né? Porque eu não tenho nada mais com eles, nem espiritual, nem carnal, apenas o conhecimento de algumas pessoas que foram irmãos meus, né? Que me conhecem da minha cidade, que me cumprimentam, falam, oi, como você vai? Tudo bem? Só isso, né? Então, isso é um problema muito grande, tá? Bom, eu gostaria, sim, eu vou, esse é só um primeiro vídeo, tá? É só um primeiro vídeo, eu marquei algumas coisas aqui. Eu vou gravar vários vídeos, né? E vou responder as dúvidas das pessoas, né? Sobre essa questão do enxerto, né? Como foi, como funcionou. E eu pretendo colocar isso aqui para que fique registrado, né? Para que fique registrado. E para que se alguma coisa me acontecer também relutante a isso, eu tenha as provas, né? Porque essas pessoas elas são fetichistas, tá? Fetichistas, né? E o protestantismo hoje tem um poder muito grande. Isso é um perigo. Alguém invadir sua casa, roubar, matar, destruir, xingar, fechar os seus caminhos, te roubar algum dinheiro em nome de algum seita ou algum deus que já não tem mais a divindade, né? Lembrando que Amon está morto há 3 ou 4 anos, né? Isso é um deus maldito que ele está com a luz de uma prostituta e um Matusalém pedindo esmola, né? Eu não vou servir a prostituta jamais, né? Bom, eu vou encerrar o primeiro vídeo, tá? Eu vou pegar algumas perguntas. Aí no segundo vídeo eu vou vir falando, respondendo essas perguntas para vocês, tá?
falando sobre isso, sobre essa questão da enxerga. Bom, resumindo, esse vídeo então é uma denúncia que eu estou fazendo no âmbito da espiritualidade contra a congregação cristã no Brasil, né? Eu participei muitos anos com eles e lá dentro foi feito no âmbito da espiritualidade um enxerto. E na época o senhor que tinha o poder de Jesus era um homem chamado Emival Eterno, que é conhecido na sociedade. E, e nessa época, no meu parecer espiritual, esse contrato foi feito, era para que eu servisse eles apenas até os 40 anos, né? E essa pessoa continuou me perseguindo no âmbito da espiritualidade, invadindo as paredes da minha casa, tentando me roubar. Né? Ele não tá me dando a paz espiritual e eu preciso utilizar a minha espiritualidade com outras coisas. Né? Então eu gostaria que a congregação, o Enival Eterno, né, e esse Deus Supremo que eles têm lá, que é um canalha, um homem sem caráter, que eu não vou nem citar o nome dele, saísse das minhas coisas, né? Tá? É, eles estão de conluio lá também com a luz de uma prostituta em Matusalém, que eles se afastassem da minha espiritualidade, só isso. Tá? Então eles lá e eu cá. Não tenho nada contra eles, não estou ofendendo ninguém, isso são coisas que aconteceram no nome da espiritualidade. Tá? Então eu espero que isso fique registrado. Né? E você que tem um poder maior e que tem o dinheiro que está pagando isso, né? Mesmo tendo ouvido de um Rosenkreuz, um circo, você é maldito no céu e na terra. Né? A sua doença já está feita, né? Que é o Covid-2. Por causa disso. Você está querendo entrar em guerra comigo por causa do meu conhecimento. O meu conhecimento é maior que o seu. Né? Onde que você vai ficar entrando, invadindo as paredes, ó, de uma casa de uma pessoa que já tem mais de 40 anos, vai falar que ela é cordeiro e deixa uma prostituta chamando para fazer Penélope. Com esse Matusalém, com essa luz do diabo. Isso não existe. Isso é um circo do demônio que não há. Com dois velhos com já quase 70 anos, sendo humilhado, né, por esse Senhor dos Infernos, que não consegue fazer uma Jesus. Isso é uma outra coisa que eu vou explicar depois, né? O que é uma Jesus? No vídeo 2 eu vou explicar. A Jesus, teoricamente, é assim: é a oficialização do fim. As coisas não são para sempre. As coisas não são para sempre. Né? O meu trabalho espiritual na congregação foi até os 40 anos. As coisas não são para sempre. Aos 40 anos e um dia, se esse Senhor dos Infernos, que é o Amival Eterno, que tivesse feito a Jesus, a gente não teria tido um Covid. Por que nós tivemos um Covid? Isso é uma praga na Terra. Né? Isso é um homem e uma prostituta tentando se engrandecer e ganhando dinheiro às minhas custas, com o meu poder espiritual. Né? Isso aí tem relevância. Né? Ele vai lá e valida. A pessoa que tem santidade vai lá e paga. Fala, não, eu vou pagar porque isso aí tem santidade. É mentira. Isso é uma mentira. Né? Por que você tomou um Covid? Por causa disso. Morreu quase 6 milhões de pessoas no mundo. Isso é uma praga espiritual muito grande. Né? É uma religião e um rosacrucianismo fazendo um circo. Tudo isso aqui eu vou apresentar no Vaticano, né, na mesa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que quem realmente tem o poder, tem o valor, tem a firmeza, tem a santidade, tem o desejo para retirar isso aí. Isso aí é um Paraguai. Né? Se a gente for olhar na espiritualidade, vocês vão achar engraçado o que eu estou falando. É, qualquer protestantismo, qualquer protestantismo é um Paraguai. Não é a verdade. A verdade é a Santa Igreja, que é de onde vem o poder real de nosso Senhor Jesus. Isso é um Paraguai, né? Que é concedido para que as pessoas façam o bem e não o mal, né? É feito com a filosofia do centro, né? Isso aí é feito para que as pessoas façam o bem, não o mal. No meu caso, está fazendo o mal, invadindo as paredes da minha casa, né? Eu já enviei uma carta no Vaticano fazendo denúncia em relação a isso. Né? Por que eles não vêm atrás de mim e me assassinam? Em virtude do meu poder espiritual, porque a minha visibilidade no mundo espiritual é muito grande. E eles sabem disso. E o Emival continua recebendo aquela prostituta dele, onde ele vai para cima e para baixo, as pessoas é, é, glorificando ele, falando que ele é o Senhor Jesus. Não é, não. Isso é um ladrão, é um senhor dos infernos. E a sociedade sabe, eles estão sujos, não tem como eles sair mais, porque não tem outro enxerto. Ou eles fazem isso ou eles não fazem nada. Quem vai pagar alguém que não está fazendo nada? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo? Nada. Quem que vai pagar? Né? Bom, eu não vou pagar essa conta. Tá certo? Eu não vou pagar essa conta. Se fosse em outros tempos, se eu tivesse servindo lá dentro, na humildade eu faria, mas agora eu não faço mais não. Nem Satanás eu sirvo a mim mesmo, é o meu próprio Deus, que tem o meu Deus, que tem o poder do meu Deus, que tem poder para tirar da minha espiritualidade esse Senhor dos infernos e toda essa egrégora da congregação, que já não tem o poder. Isso é uma mentira, não tem poder nenhum. Né? O Deus deles está em Amon. Amon é um Deus que
já não tem poder nenhum, ele está sob a luz das trevas, está com uma prostituta e um Matusalém para cima e para baixo, falando que é um Deus. Não é um Deus mais. A Monra está sem poder há mais de 3 ou 4 desde a época do Covid. Não tem poder nenhum. Quem serve a Monra, quem serve a esse Deus, está servindo um Deus de barro. Né? Prefiro orar, eu prefiro me ajoelhar e deitar numa cama do que servir um bezerro de ouro. Né? A sociedade serve, senão ela não recebe. Né? O que você está fazendo? Tá fazendo nada? Então vamos fazer isso aí. Cada um faz as suas escolhas, né? Nem todo mundo tem esse poder espiritual para fazer as escolhas, né? Eu tenho. Eu posso fazer minhas escolhas. A quem que eu sirvo, a quem eu não sirvo, né? E ao Senhor dos Infernos eu não sirvo mais. Então eu gostaria que a congregação saísse da minha espiritualidade, né? Eu estou fazendo essa denúncia, é, lembrando que eu já conversei com vários anciãos, vários. É, essas pessoas elas são filisteus. Não adianta você conversar, porque essas pessoas elas estão na frequência chamada vida, né? Que é um lado frontal. Elas têm a consciência, cada um se move pela sua consciência, mas não tem esse poder que eu tenho de manifestação da verdade, né? Então é isso. O caso meu na congregação foi um enxerto, né? Quando eu era jovem, toda a minha família, sobre a orientação da congregação, acabou me influenciando ao homossexualismo, né? Isso aí não me trouxe felicidade nenhuma. Se eu soubesse que o meu contrato com eles ia cair numa sujeira dessa, de eu ter que apresentar face a face e acionar a Polícia Militar e o Ministério Público, eu não tinha participado. Eu tinha servido diretamente a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é quem olha todas as coisas sobre os montes, né? E Nosso Senhor Jesus Cristo, pela personalidade do Papa Bento, sabe que isso aí não é verdade, que eles não têm a quantidade, né? Então, eu tenho certeza que Nosso Senhor Jesus jamais iria pagar um Senhor dos Infernos, né? Porque o Senhor Jesus é um. Nosso Senhor Jesus Cristo é outro que tem um poder maior ainda, que foi o nosso mestre, né? Que é aquele que veio e que tem sobre esse homem ó, um desejo muito grande, que está na via óssea, né? Então, nesse primeiro vídeo é só isso. Você que está olhando esse Senhor dos Infernos aí, falando assim que está pagando um cordeiro, você é um mentiroso, tá? Eu te amaldiçoo com todas as pragas do Egito. Não mais participe da congregação, gostaria que ela não mais me chamasse no âmbito da espiritualidade, a não ser que seja para fazer o certo, né? Para fazer o certo. Que isso aí tá uma sujeira, né? Que ela venha até mim e me entregue o que realmente é meu, né? Que é o meu manto, o agradecimento, né? Pelo trabalho material que eu fiz, né, que eu já ajudei a limpar, né? Isso é uma coisa que talvez para vocês não tenha muito valor, mas para quem está lá dentro é valor. Eu já ajudei a limpar uma congregação, fazer uma faxina. Isso aí foi um trabalho braçal que tem muito valor, né? E nem isso aí eles me agradeceram, né? Já servi a orquestra deles, também não me agradeceram, nunca, né? E o que é meu espiritualmente ainda não foi devolvido, que é o meu manto, né? E a minha crisântema, que também não foi devolvida, né? Não foi devolvida. Então, ninguém é obrigado a ficar servindo ninguém até morrer, né? Não é isso? Senão a vergonha é muito grande. Então, se o Deus de vocês tem um poder tão grande e amor, por que ele está ouvindo isso da face de um homem? Né? Um Deus que é cobrado pela face de um homem pela palavra já não tem esse poder. Né? Já está sob a luz do diabo. Então, o que eu quero é que ela devolva o meu manto espiritual e no mundo concreto que ela pare de se aproximar da minha espiritualidade no meu quadrante. O quadrante é uma área de 1 quilômetro em torno da pessoa, né? Onde ela fica, onde ela anda, onde ela faz a vida, onde ela tem a casa, né? Eu peço também que o Senhor dos Infernos retire a sua prostituta da minha casa, que a sua luz não é mais a minha luz, né? Se você é alguém que foi o Senhor Jesus, você está ouvindo uma coisa dessa, está vendo, certamente, isso é um mau caráter, né? Você continuar entrando na minha casa e pedindo para sua prostituta vir pedir indulto, lembrando que eu não estou falando da congregação, eu estou falando da prostituta, né? Que é a mulher, né? Certamente você é uma boa pessoa, né? Quem está te pagando é mais ainda, né? Eu espero que a nossa Illuminati, né? O Vaticano tem um poder de iluminação muito grande, né? Ainda não tenha perdido o cérebro, né? Porque a partir do momento que a prostituta retirar o cérebro de vocês, vai acontecer o que o nosso presidente da nossa grande fraternidade falou, né? Nos Estados Unidos, Donald Trump, que uma civilização inteira seria destruída, né? Então acredito que vocês ainda têm miolo e têm cérebro, né?
Se é isso que vocês queriam ver, tá aí. Se vocês ainda têm miolo no cérebro, eu espero que vocês despertem e retirem a prostituta da minha casa, juntamente com esse Matusalém, que é um homem que não tem poder nenhum. Isso aí é um mago negro que fala as coisas, coloca o ensinamento errado, que ensina a fazer churrasco. É um mago negro que ensina a fazer churrasco aí. Fica lá pela Globo lá, ensinando a fazer churrasco. Ah, não, você está na congregação cristã, você quer sair, você faz churrasco. Isso é coisa de quem tem dinheiro, né? Bom, dito e feito, é, eu vou voltar no segundo vídeo falando sobre de que forma que eles me perseguem pedindo sexo, tá bom? Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.